Uma grande bênção é ter sua companhia aqui no programa Redenção. Está só começando, mas o coração já está aberto, né, para experimentarmos aí toda a bondade de Deus que, através dos ensinamentos de Santo Afonso, alcança cada um de nós. E, Padre, aquele que está sozinho, aquele que está com a família, amigos, todos vamos fazer uma experiência bonita, não é, Padre, hoje? Exatamente. E você é muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, para essa experiência, como foi dito pela Caísa, com o Senhor nosso Deus, que nos ensina. Ele tem os seus instrumentos, como Santo Afonso de Ligório, e, ao mesmo tempo, ele nos possibilita, por este ensinamento e por sua graça que nos alcança, experimentar essa vida nova, esse amor que nos transforma, que qualifica o nosso caminhar aqui neste mundo. E se você está aí pensando, nossa, eu estou precisando, Padre Federico, de vida nova, então viva com profundidade o programa de hoje, que eu tenho certeza, não só eu, mas o Padre, de tudo que nós vamos meditar, a transformação vai acontecer. Porque aquele que abre o coração, Padre, e acolhe a bênção, o amor de Deus, tem a vida transformada. Isso, né? O amor de Deus, quando nos alcança, ele é como a chuva que cai na terra, né? Ele transforma, ele faz fazer acontecer, claro, muita vida, muita paz, muita bênção. Então, acolhemos hoje os ensinamentos de Santo Afonso e, claro, também deixemos-nos conduzir sempre pelo Espírito Santo. E hoje, como tema, nós que estamos lendo, meditando, refletindo o livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, temos como tema do amor do Eterno Pai que nos deu seu Filho. Então, contemplemos essa graça que o Pai nos dá, o seu próprio Filho, como nosso Santíssimo Redentor. E nós pedimos juntos, então, que o Espírito Santo nos conduza, alcance você onde você estiver, alcance a mim, o Padre, e que sejamos de coração aberto, canais, instrumentos da graça de Deus, para que esse amor aconteça em cada lar, em cada coração. Que esse contato com a Palavra de Deus nos inspire com a vida, anunciar o amor desse Deus que tanto tem nos amado, né, e transformado a nossa vida com o seu amor. Então, que a Palavra de Deus hoje dê frutos, porque estamos de coração aberto, não é mesmo? Abra lá a sua palavra, a Bíblia, em João 3, 13 a 21. João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 21. E a palavra nos diz assim, ó: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crê tenha a vida eterna. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito,
todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Padre Frederico, quando a gente experimenta o amor de Deus, neste mundo nós vamos construindo um caminho de luz. A passagem que ouvimos é belíssima, que mostra esse gesto de Deus imensurável, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho não para condenar, mas para salvar. Deus não quer a nossa condenação, meu querido irmão e irmã. Ele deseja, da nossa parte, uma vida nova. E para isso acontecer, é bonito percebermos, Caísa, esse mistério de Deus que desce. Não fomos nós que subimos até Ele, nós não conseguimos por nossas forças humanas, porque somos fracos, não temos poder para isso, mas Ele desce. O Pai envia o Seu Filho para que a gente possa, com Jesus, subir. O Filho desce para ser o nosso caminho para o Pai. Veja só, meu querido irmão e irmã, que grande graça de amor recebemos. Não merecemos, mas o Cristo mereceu por nós, por ocasião da sua oferta na cruz, a sua vida entregue, a sua morte redentora. Derramou o seu precioso sangue para que a gente pudesse ser banhado nesse amor misericordioso que perdoa, que salva, que liberta. E é bonito vermos, como trouxe a Caísa, essa imagem da luz no final desse texto, né? É Ele a luz do mundo. Quem se aproxima da luz é por ela iluminado, ou seja, não há uma forma de sermos neutros diante do Senhor, da verdade que Ele traz para nós. Ou nós deixamos-nos iluminar, acolhemos essa verdade, nos convertemos, ou a gente se afasta da luz, preferindo deste modo as obras das trevas. Que escolha você tem feito, meu querido irmão, minha querida irmã? A palavra de hoje é forte. Deus que vem a nós para nos iluminar, para nos arrancar das trevas, do pecado, da maldade, da morte. Então, que a gente possa tomar essa decisão diariamente pelo Senhor, segui-lo, porque, por primeiro, Ele nos amou para nos alcançar, para transformar a nossa vida, e o grande sinal é a cruz. Não mais como instrumento de morte, mas como árvore da vida. Como outrora ouvimos no texto bíblico, a serpente fora levantada no deserto, agora é o Filho do Homem que é elevado na cruz, para poder nos elevar ao céu. Então, deixemo-nos iluminar por essa luz bendita que planifica a nossa vida e que nos abençoa com toda sorte de bênçãos. E esse trecho que nós estamos meditando do livro A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala desse amor do Pai que nos deu seu Filho, com certeza o Padre Frederico teve a mesma experiência que eu tive. É um trecho lindo, que tem passagens muito bonitas, então a gente vai grifando tudo para depois poder partilhar com vocês aqui no programa Redenção. Mas tem uma parte aqui, Padre Frederico, que eu achei lindo demais, né? Que diz aqui que Deus nos deu seu Filho, por quê? Só por amor. Pilatos, por temor humano, entregou Jesus aos judeus. Aí Santo Afonso faz uma análise, né? O Eterno Pai entrega-nos seu Filho, mas pelo amor que nos consagra. Aí São Tomás, cita aqui Santo Afonso, afirma que numa dádiva o amor vem em primeiro lugar. Quando nos fazem um presente, o primeiro dom que recebemos é o amor que o doador nos oferece na dádiva que faz, porque a única razão de um dom gratuito é o amor. Então, quando nós recebemos um presente, a primeira coisa não é nem o presente que nós vamos ver o valor do presente, que presente é, não. É o que tem por trás, o que levou a pessoa a dar o presente é o amor que ele tem por nós. Então, quão grande amor o Pai tem por cada um de nós, dando o Filho
o que é mais precioso para ele, hein, Padre? O bem mais precioso. O bem né? mais precioso. Como você disse aí, Kaisa, não é o amor, isso por si só já é muito valioso, né? O amor de Deus para conosco, mas é esse amor enorme, imensurável, grandioso, né? O bem maior, o Pai nos deu, nos oferta em Cristo Jesus. Assim, Deus amou o mundo e nos ama, meu querido irmão, minha querida irmã. E é o próprio Santo Afonso a continuar nos ensinando do alcance dessa graça, da bondade de Deus. Ele é bom o tempo todo. E Santo Afonso vai dizer assim, Deus, para fazer-nos ver até onde chegava a grandeza do seu amor, enviou o seu Filho ao mundo para obter-nos com a sua morte o perdão e também a vida eterna, a verdadeira vida. Estávamos mortos à graça por conta do pecado, mas aí Jesus, com a sua morte, com a sua entrega, nos restitui a vida plena. Nós estávamos na miséria, disformes e abomináveis, mas Deus, por meio de Cristo Jesus, tornou-nos belos e caros aos seus olhos divinos. Pelo pecado, nós éramos feios, horríveis, mas Deus, por sua graça, nos torna belos, nos dá essa possibilidade de recomeçar, vida nova. Recorde-se da passagem do filho pródigo, né? A roupa nova, o anel, a sandália nos pés, ou seja, essa nova possibilidade de caminhar. Isso. Aquele filho que volta para casa arrependido, certamente todo sujo, roupa rasgada, quem sabe até ferido, ele é abraçado pelo Pai, misericordioso, e recebe essa dignidade que tinha perdido pelo pecado. O mesmo faz o Senhor conosco. Então, deixemos-nos ser tocados pela graça de Deus e por esse abraço generoso que renova, que cura e também nos liberta. E que essa experiência com o amor de Deus, essa consciência do quanto Ele nos ama, nos leve a dar uma resposta positiva, amorosa também. E aí, no mesmo caminho ali que o padre citou, Santo Afonso diz assim, se houvesse um pobre leproso, todo dilacerado e disforme, e alguém o curasse da lepra e o tornasse belo e rico, qual não seria a sua obrigação para com esse benfeitor? Ora, imensamente maior é a nossa dívida para com Deus, pois sendo nossas almas disformes, dignas de ódio pelas culpas cometidas, Ele, por meio de Jesus Cristo, não só as livrou dos pecados, como também as tornou mais belas e amáveis. Bonito, hein, Padre? Maravilhoso. Qual será a nossa resposta diante desse amor, hein, Padre Federico? Eis o desafio. Eis o desafio. Uma resposta que não é simples, né? Não é só da boca para fora, mas tem que ser traduzida em gestos concretos, né? E aí a gente está falando do amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, e a Kaisa fala da resposta. Santo Afonso vai dizer assim, mas existe alguma coisa que pode nos privar do amor? Ele diz que sim. E o que é? O pecado. Não que Deus deixe de nos amar, Ele nos ama o tempo todo e vai o tempo todo insistir para nos salvar. Mas nós podemos fechar a porta, nós temos a chave dessa porta dentro de nós. Então, o pecado, ele tem esse poder de impossibilitar com que a gente viva plenamente esse amor, a graça, a paz que Deus quer nos conceder, especialmente por Jesus. Que o nosso coração esteja sempre aberto, a porta do nosso coração aberta, para que o Senhor purifique, nos livre, nos liberte de todo o mal. E, Padre, nós sempre, depois de uma meditação tão bela como essa, com os ensinamentos de Santo Afonso, deixamos aí algo prático para o dia a dia, não é, Padre? Muito prático e, de certa forma, até fácil. Assim suponho. A sugestão... A gente sempre gosta de conversar, né, Padre? Exatamente, né? Então, assim, é uma sugestão fácil de ser feita, desde que você se comprometa. Qual que é, então, Padre? Fala logo, desembucha. Testemunhar as bênçãos recebidas do Pai Eterno. Certamente você, meu querido irmão e irmã, tem muitas graças já alcançadas. Então você é convidado a testemunhar. Quem sabe aí na sua casa, na sua comunidade, no seu ambiente de amizade, de trabalho, falar sim
sem medo daquilo que Deus Pai te concedeu em Cristo Jesus, graça. Qual foi a graça que você alcançou ou quais foram as graças que você já obteve, claro, por essa via de fidelidade a nosso Senhor? Então, testemunhe, fale com amor desse amor que te alcança e, claro, transforma, abençoa a sua vida. Amém. Que bom juntos aqui no programa Redenção, crescermos na fé, aprendermos mais sobre os escritos de Santo Afonso. E você talvez já tenha se perguntado aí, conversando com a família sobre o programa, mas como foi, será? O Santo Afonso escreveu tantas coisas bonitas, como foi a sua vida, as escolhas, a sua família? Nós estamos aprendendo aqui no programa Redenção agora, né, Padre? Cada programa conhecendo um pouquinho mais da vida desse grande santo que foi um homem que se dedicou muito à causa da evangelização, especialmente junto aos mais pobres e abandonados. E hoje nós vamos entender um pouco mais do que aconteceu com Afonso. No último programa a gente falava sobre aquela conversão profunda que ele teve, a entrega da sua espada diante do altar de Nossa Senhora. Hoje nós vamos acompanhar o momento em que ele é ordenado padre e depois os instantes iniciais ali da sua vida sacerdotal. Afonso de Ligório estudou teologia e foi ordenado aos 30 anos, lá no ano de 1726. E em homenagem a Nossa Senhora, ele que é um grande devoto da Virgem Maria, ele colocou o nome de Maria, né, no seu próprio nome, Afonso Maria de Ligório. Ele fez uma homenagem à Nossa Senhora porque, como disse, ele amava muito a Virgem Maria. Então, até o seu nome carrega a sua devoção, o seu carinho especial dessa que nos é dada como mãe pelo próprio Salvador Jesus. E Santo Afonso, ele tornou-se um grande pregador. Você já sabe que ele foi advogado, teve uma formação assim muito esmerada, qualificada, e aí ele tornou-se um grande pregador. Porém, por conta da sua saúde, ele foi orientado pelos médicos a se retirar um pouco lá de onde ele vivia para as chamadas montanhas de Escala, onde havia um clima mais favorável para o restabelecimento da sua saúde. E lá em Escala ele conheceu gente abandonada, gente pobre, gente que cuidava de cabras, chamados cabreiros, que não conheciam a Jesus. Santo Afonso, ele que vivia num lugar onde havia muitos padres, mas para esse lugarzinho que ele foi para restabelecer a sua saúde, ele percebeu que faltava ali a proclamação do Evangelho, né, o anúncio do Reino de Deus. Então, ele, nesse processo de cura, ele vai também percebendo uma carência. Ou seja, a igreja não chegava até esses criadores de cabra de Escala. Então, ele vai ter essa ideia, né, a iluminação divina, ele vai ficar inquietado por essa situação, mas ele tinha essa convicção: eu não posso voltar e deixar esse povo aqui abandonado, à mercê da própria sorte. Não, o que ele faz então? Volta para Nápoles, recorde-se, ele nasceu ali em Marianella, Nápoles, na cidade de Nápoles, na Itália. Ele volta para sua cidade e motiva ali um grupo de padres para que possam com ele evangelizar, especialmente estes que não têm ninguém por eles. E o desejo do nosso coração aqui no programa Redenção é que você, junto com a sua família, cresça na fé, na intimidade com Deus, acredite na intercessão de Nossa Senhora, tudo que Santo Afonso nos ensina. Esteja nesse mundo percebendo que você não está aqui à toa, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós devemos utilizar de tudo, não é, Padre Federico, para nos aproximar mais de Deus. Tem momentos difíceis que às vezes a gente até quer se revoltar, não é, Padre? Isso acontece, somos seres humanos, ninguém é anjo, mas se a gente abre o coração e se volta para Deus, Ele nos concede uma graça para vivermos de forma diferente. É isso aí.
A gente tem sempre essa possibilidade, né, de, iluminados por Ele, vermos aquilo que a gente normalmente não vê. É claro que a gente, por conta da nossa limitação, como bem disse Caís, a gente, por vezes, se entristece, Isso. passa raiva, mas o importante é não desanimar, né? É importante renovarmos na fonte inesgotável de amor que é o próprio Cristo Jesus, a nossa vida ali, banharmos a nossa vida na misericórdia divina. Somos limitados, somos pecadores, mas o Senhor já nos concedeu, por sua morte e ressurreição, Ele nos lavou do pecado por sua entrega. E claro, pela igreja, que continua a missão de Jesus, Ele nos oportuniza a experiência da misericórdia pelo sacramento da reconciliação. Se a gente erra, se a gente peca, se a gente cai, nós podemos nos levantar para caminhar ainda mais plenamente com Jesus, né? A nossa fraqueza humana, a nossa pobreza, a nossa miséria é alcançada pela graça de Deus que nos enriquece. O Senhor nos plenifica, nos fortalece, nos ajuda de forma rica, abundante. Se estou fraco, preciso buscar em Jesus a minha força. Ô Padre Frederico, e com certeza, toda essa experiência, né, que nós estamos hoje partilhando, Santo Afonso foi capaz de se decidir por Deus, de ter uma vida aí que servia o outro, porque ele experimentava desse amor e dessa graça, não é? A vida de Santo Afonso, como a gente tem acompanhado no programa Redenção, ela vai passando por mudanças, por transformações. Ele enfrenta dificuldades também, mas ele não desanima. Por quê? Por conta disso. Ou seja, o que ele busca é se abastecer do amor de Deus. Mesmo enfrentando as intempéries, as dificuldades, os percalços e obstáculos, ele não desanima. E ele nos mostra, não só por seus escritos, mas também por sua própria vida, que nós não podemos parar, né? Não nos entregarmos à dor, ao sofrimento, mas em Jesus, junto à sua cruz bendita, que é a árvore da vida, encontrarmos a força para irmos além, para evangelizarmos, né? Que a nossa vida possa testemunhar que o amor de Deus nos alcançou. Isso é testemunhar a Deus, é amá-lo sobre todas as coisas, o próximo, mas permitir que a graça, o amor que me alcança, seja também levado a mais corações, né? A luz não pode ficar escondida, ela tem que ser colocada no candeeiro para iluminar todo o ambiente. Então, que a sua vida possa, a partir da luz de Jesus, iluminar tantos outros que, quem sabe, estejam necessitando de um testemunho, de uma palavrinha, de um impulso. Seja você esse evangelizador que leva Jesus a outros corações. E o pensamento de hoje traduz muito bem tudo isso que nós estamos meditando hoje no programa. O pensamento diz assim, de Santo Afonso, claro, estávamos na miséria, disformes, abomináveis, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, tornou-nos belos e caros aos seus olhos divinos. Abençoou-nos, gratificou-nos com todos os bens espirituais. A bênção de Deus é gratificar ou fazer bem, e o Pai Eterno, dando-nos Jesus Cristo, cumulou-nos de todos os bens, não terrenos para o corpo, mas espirituais para a alma. Ô Padre Frederico, é por isso que a gente não pode viver na vida aceitando qualquer coisa, né? Não colocando limites nas situações, não é, Padre? Saber que nós temos o nosso valor, somos preciosos aos olhos de Deus, Padre Frederico. Somos valiosíssimos aos olhos Isso do Senhor, mesmo. como disse tão bem a Caís aqui, né? Que vem ao nosso encontro e nos arranca da miséria, nos enriquece com toda sorte de bênçãos. Então, que a gente não perca a oportunidade de também nos valorizarmos, valorizar o outro, reconhecer os dons que temos, que o outro tem, e não fazermos disso motivo de guerra, de contenda, de divisão, mas de união, para em tudo amar e servir o Senhor, que nos enriquece, que nos agracia, que nos abençoa sempre. Que a oração que vamos fazer agora, junto com Santo Afonso, a bênção que vamos receber de Deus pelas mãos do Padre Frederico, cele a certeza no nosso coração.
somos valiosos e o nosso irmão, as pessoas que estão conosco, também têm o seu valor. Por isso, respeito, ter misericórdia, promover esperança, amor, o bem, viver o bem neste mundo é dever de cada um de nós que somos cristãos, Padre. É isso aí. E com a oração nós conseguimos. Então, Isso. rezemos. Amém. Senhor, abençoai-me, pois fazei-me bem, Deus amantíssimo, e que esse benefício seja atrair-me inteiramente ao vosso amor. Fazei que o amor que me consagrastes me arrebate em amor pela vossa bondade. Consagro-vos toda a minha vontade, e esta é a graça que vos peço. Fazei que de hoje em diante eu viva e faça tudo segundo a vossa vontade, visto que nada mais quereis que o meu bem e a minha salvação eterna. Senhor, entrego-me inteiramente a vós, dai-me a vossa graça e o vosso amor, e fazei de mim o que quiserdes. Meu Deus, eu vos amo e quero, peço-vos sempre o vosso amor. Atendei-me pelos merecimentos de Jesus Cristo. Maria, minha mãe, rogai a Deus por nós. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, Padre Federico. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glórias e louvores ao nosso Deus, sempre pela bênção que recebemos. E o nosso caminho é sempre conduzido pelo amor desse Deus. Basta abrirmos o coração, Padre Federico. Isso aí. Deus abençoe. Te esperamos no próximo A Redenção. Tchau. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino.